Algumas lendas são muito famosas, como a loira do banheiro e Slenderman. Mas e se eu te contar que existem lendas urbanas muito mais assustadoras? Antes de continuar, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Gangue dos Palhaços. Em meados da década de 1990, circulava uma história na Grande São Paulo em que 60 crianças foram assassinadas para marcar o lançamento de uma série especial no jornal Notícias Populares, intitulada Os Crimes que Abalaram o Mundo. Alguém inspirado pela reportagem começou a espalhar a história de que um palhaço da cidade de Osasco estava roubando crianças para vender seus órgãos. Pouco a pouco, a história ganhou cada vez mais realidade, saindo de Osasco para outras partes da Grande São Paulo, e o palhaço e seus dois assistentes, um dançarino e um anão, em uma caminhonete branca. Alguns juravam que era azul e que atacavam apenas escolas públicas. O boato foi tão longe que as pessoas juravam ter visto uma matéria no jornal do SBT. Alguns acreditavam que a lenda, na verdade, era tão forte que o tabloide Notícias Populares chegou a publicar algumas capas para a Gangue do Palhaço. Nos programas de TV da época, o tema não teve muita importância, mas nos diários escritos você lê sobre a história, como podia ser visto em uma coluna de um jornal carioca da época. O palhaço percorreu os grandes centros em uma van branca, parando nos locais onde estava apresentando seu show e, em meio à confusão, sequestraram as crianças. Segundo o tabloide Notícias Populares, seus propósitos variavam muito, sendo sequestro, tráfico de órgãos e prostituição apenas algumas das hipóteses. Outra versão da história continua dizendo que não era uma gangue, mas um palhaço solitário que, como um serial killer, sequestrava crianças com a única intenção de matá-las. O grande mistério é como uma caminhonete azul conduzida por um palhaço e uma dançarina pode passar despercebida durante as horas mais movimentadas de uma escola pública e não chamar a atenção da polícia. O ladrão de órgãos. É comum ouvir histórias sobre pessoas ficando bêbadas e acordando em uma banheira de gelo e sem um de seus órgãos. Bem, há uma lenda urbana brasileira que trata desse assunto horrível, um verdadeiro terror. A história conta que Leandro, um menino de 11 anos, ganhou um jogo virtual no Natal, onde o menino podia conversar com outros jogadores de diferentes países. Ele acabou sendo um bom amigo de um usuário chamado Lordes Algodoara, que lhe enviou um link. Segundo o misterioso colega, foi um jogo que ele mesmo desenvolveu. De forma inocente, o garoto clicou no link, que era, na verdade, um rastreador que mostrava o endereço de Leandro. E no dia seguinte, o menino teria acordado em uma banheira cheia de gelo com um corte na barriga, na região onde ficava seus rins. A procissão das almas. Essa lenda fala de uma velha que morava sozinha em sua casa e, não tendo muito o que fazer ou falar, passava a maior parte do dia olhando pela janela para a rua. Até uma tarde, quando já estava quase escuro, ela viu passar uma procissão, todos vestidos com vestidos brancos soltos, como fantasmas, com velas nas mãos, e não conseguiu identificar ninguém. Logo se surpreendeu porque sabia que não haveria procissão naquele dia, porque ela sempre ia à igreja. No entanto, era costume uma procissão começar com a igreja tocando os sinos, mas nada disso foi feito. E a procissão foi passando, até que uma das pessoas que estava participando parou na janela da velha e lhe entregou uma vela pedindo que aguardasse, que no outro dia ela voltaria para pegá-la. Com a procissão chegando ao fim, a velha resolveu dormir e apagou a vela e guardou-a. No outro dia, quando acordou, a senhora foi ver se o objeto estava no local onde ela guardou. Porém, para sua surpresa, no local em que deveria estar a vela, estava um osso de uma pessoa já adulta e de uma criança. O palhaço do coqueiro. Dizem que em uma certa região havia um palhaço muito famoso e engraçado que fazia todo mundo rir. Seu filho o admirava muito e sonhava em se tornar um palhaço de sucesso. Para a surpresa de todos, o filho não era como o pai e foi um completo desastre. E, diferente do pai, ele não conseguia fazer ninguém rir de suas piadas e palhaçadas. Noite após noite de audiências e mais audiências sem obter o mesmo sucesso que seu pai. O menino ficou muito frustrado e acabou enlouquecendo. No céu, uma lua minguante aparecia e era a única que sorria para ele. Insano de dor e frustração, o palhaço subia em um coqueiro para admirar seu novo e maior espectador. Ela sempre sorria para ele. Quando uma nuvem ofuscava a linda lua, ou quando sua fase mudava e seu sorriso desaparecia, o palhaço descia do coqueiro em busca desesperada de outro espectador na região da Praia do Janga, em Pernambuco. A lenda conta que quando o palhaço frustrado encontrava alguém, queria que a pessoa sorrisse, e para isso fazia algumas palhaçadas, provavelmente muito sem graça. Quando percebia que a pessoa não estava sorrindo, o palhaço se transformava em algo maligno. Ele batia nas pessoas, forçando-as a sorrir.
Algumas pessoas dizem que até ouviram falar das vítimas que morreram quando atacadas pelo palhaço. Ele seguia a pessoa até o fim da vida e até mesmo depois dela. O Fofão. Em meados dos anos 1980, a Mimo, fabricante de brinquedos infantis, percebeu a fama de um personagem carismático e decidiu produzir um boneco dele. Se tratava do Fofão, um ser bochechudo amado pelos telespectadores do Balão Mágico. Por estar em alta na época, o brinquedo logo fez sucesso e Fofão ganhou uma segunda versão, o Fofãozinho. No entanto, lendas urbanas e mitos foram surgindo sobre a primeira criação da Mimo, tirando o sono de pais e crianças em todo o país. De acordo com as declarações da época, foi possível encontrar uma adaga preta dentro do corpo do boneco. Logo, as pessoas associaram a presença do objeto a uma entidade maligna, realmente malvado. Diferentes versões da lenda do Fofão se espalharam pelo país. Mas em todas elas, o boneco usava o punhal para fazer o mal ou matar crianças à noite. Para evitar isso, a lenda sugeriu queimar a boneca e a adaga para acabar com a maldição. Para algumas pessoas, até mesmo o programa do personagem continha mensagens subliminares que incitavam à violência e o crime. Qual das lendas que falamos hoje você achou a mais surpreendente? Tem alguma que você gostaria de saber mais detalhes? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo de hoje, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!